Meus amigos amantes do teatro musical, durante anos no nosso país o teatro musical foi visto como o patinho feio do espetáculo. Felizmente, nos últimos tempos, muitos daqueles que torciam o nariz quando se falava de teatro musical estão descobrindo que afinal teatro musical não era um patinho, mas um belo cisne. Talvez aqueles que menosprezavam o teatro musical não tivessem a noção da dificuldade que é cantar, dançar e representar tudo em simultâneo. E agora, como se tudo isso ainda não bastasse, ainda é preciso fazer tudo em cima dos patins. Isto é só uma à parte, mas aproveitem para passar pelo Alegro de Alfragide para ver um espetáculo maravilhoso, Aladino no Gelo. É teatro musical em cima de patins em linha. Garanto que vão ficar espantados com aquele espetáculo. Mas vamos então ao musical de hoje. Seguindo a linha cronológica dos 100 anos de musicais, vamos falar sobre um musical de 1902, que continua até hoje, periodicamente a ser apresentado em palcos pelo mundo fora, que de um modo ou de outro, mais ou menos já todos ouvimos falar. O Feiticeiro de Oz. The Wizard of Oz abriu na Broadway, no Majestic Theatre, em 20 de janeiro de 1903, depois da sua apresentação em estreia em Chicago, com um total de 464 apresentações. Para o elenco original, foram escolhidos dois grandes cómicos da época, a equipa de comédia de Fred Stone, como o Espantalho, e David Montgomery, como o Homem da Lata. O Mágico de Oz teve turnês pelo país por 7 temporadas, após a apresentação na Broadway. Depois de 14 semanas em Chicago, o show foi em turnê pelo oeste dos Estados Unidos e Canadá, mudando-se mais tarde para Nova York, para a Broadway. Existem musicais criados antes do advento do cinema sonoro que foram grandes êxitos de bilheteira e que mais tarde o cinema iria imortalizar. Um deles teve o nome de Wizard of Oz, que todos conhecemos como, já disse, o Feiticeiro de Oz. As músicas do filme de fantasia musical de 1939 ocuparam o seu lugar entre as canções americanas mais famosas e instantaneamente reconhecíveis de todos os tempos. E a principal música do filme, Over the Rainbow, é talvez a música mais famosa já escrita para um filme. Os autores da música e letras foram Harold Arlen e E. Y. Arborg, respectivamente, que ganharam um Oscar da melhor canção por Over the Rainbow, neste filme musical de 1939. Repare-se que foi preciso esperar quase 40 anos depois da estreia em palco para que o mundo inteiro tivesse conhecimento desta história de magia e que, mais de 100 anos depois, o maravilhoso mundo de Oz continua a ser uma never-ending story, como é agora o musical Wicked, de que falaremos um dia destes. Por falar nisso, já foram ver o Wicked? Estreou nas salas de cinema a semana passada. Este filme é mais um produto com origem no maravilhoso mundo de Oz, com a história das duas bruxas, numa prequela da história do Feiticeiro de Oz e com músicas maravilhosas nas vozes de Cynthia Erivo e de Ariana Grande, fazendo o papel das duas feiticeiras. Vejam porque vale a pena. Mas, como dizia, as lindíssimas composições deste musical foram dadas a conhecer ao mundo graças ao cinema, logo após o advento do cinema sonoro na voz de Judy Garland, mas que seria cantada por todos os grandes nomes do mundo da música, como por exemplo Frank Sinatra, Eric Clapton, Josh Groban, Ray Charles e muitos outros. Vamos ouvir
Somewhere Over the Rainbow. Não nos esqueçamos que estamos ainda com um musical de 1902, como tal, ainda não existiam gravações de vídeo da época. Assim vamos nos socorrer do musical com a Judy Garland. E para mim, o momento alto deste filme é, sem dúvida alguma, Somewhere Over the Rainbow. Até já! I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why
Continuemos. L. Frank Baum, autor do amado livro infantil com o mesmo título deste musical, escreveu o roteiro e as letras para este musical. Paul Tietjens e A.B. Sloan compuseram a partitura musical, que também inclui numerosos números interpolados atendendo ao gosto sempre em mudança de público. Os sucessos populares da produção incluem Sammy, Hurrah for Banfield Bay e When You Love, Love, Love. A produção original foi encenada por Julian Mitchell, um dos mais famosos diretores teatrais da época. E inspirou a criação da extravagância musical de Victor Herbert, Babes in Toyland, de 1903, uma opereta de grande sucesso na Broadway e que teria revivals em 1905, 1929 e 1930. Em 1905 ainda não havia filmes gravados sonoros, mas eu possuo as gravações destes dois últimos, 1929 e 1930. Muito bons. O Feiticeiro de Oz é um dos contos de fadas mais amados e um dos filmes mais amados de todos os tempos. No entanto, poucas pessoas sabem que foi um musical da Broadway, em 1903, que criou as imagens inesquecíveis de Oz, Dorothy Gale, o Espantalho ou o Homem da Lata. O livro infantil de Frank Baum, O Maravilhoso Mágico de Oz, foi publicado em 1900, garantindo para sempre a reputação de Baum como um autor de livros para crianças. Mas o primeiro amor de Baum não foi a literatura, foi o teatro. No verão de 1901, Baum, com o ilustrador de Feiticeiro de Oz, W.W. Denslow, e o compositor de 24 anos de idade, Paul Tietjens, começaram os planos para produzir o Feiticeiro de Oz em palco. Baum escreveu um libreto de estilo pureta, que era bastante fiel ao livro. Tietjens começou a escrever música para as letras de Baum, e Denslow começou a ponderar desenhos e a interagir com os seus amigos de teatro para encontrar um produtor. A proposta finalmente chegou a Fred Hamlin, o produtor da grande Opera House em Chicago, e foi em 16 de junho de 1902, na grande Opera House em Chicago, que foi estreado o Feiticeiro de Oz. Foi um grande sucesso de verão. Depois de estar em cena 12 semanas, o Feiticeiro de Oz partiu numa turnê pelo centro dos Estados Unidos. Em seguida, voltou para Chicago durante mais algumas semanas, enquanto Mitchell mexeu com o roteiro e a banda sonora em preparação para levar o show para a Broadway. O maior golpe de Mitchell foi lançar, como diz atrás, o David Montgomery e o Fred Stone como o Homem da Lata e o Espantalho, dois atores em ascensão, mas já com bastante fama no início do século. Glenn MacDonough, um escritor americano, letrista e roteirista, foi contratado para preparar um novo terceiro ato, afinar as piadas e mexer com as letras. Enquanto essas revisões estavam acontecendo, do compositor Paul Tietjens, ninguém sabia. Depois que o show abriu em Chicago, Tietjens fugiu para a Europa num estado de colapso nervoso. Na ausência de Tietjens, algumas canções foram descartadas e os finais dos atos 2 e 3 foram fortemente reescritos ou cortados completamente. Para a produção da Broadway, o compositor Baldwin Sloan foi adicionado à produção. O que Sloan realmente escreveu para o musical ainda não está bem claro. Algumas das canções atribuídas para ele não são da sua autoria, outros não atribuídos a ele não sobrevivem, incluindo o novo final do ato 2, Star of My Native Land. Em 21 de janeiro de 1902, o Mágico de Oz estreou na Broadway, no novo Majestic Theatre, em Columbus Circle, onde ficou até outubro de 1903. Tornou-se favorito de uma geração. O público entrou em delírio. A cena do tornado,
o espantalho desossado de Fred Stone andando nos tornozelos, o adorável campo de papoilas da Dorothy, a brilhante cidade de Esmeralda, etc. O público voltou para ver várias vezes. Trouxeram familiares, os filhos, todo mundo comprou a partitura, os discos do fonógrafo, os rolos de piano do pianista e o romance original. Não é de estranhar que logo no início do cinema sonoro, Hollywood se apressasse a produzir vários filmes sobre o maravilhoso mundo de Oz. A adaptação mais célebre dos livros de Oz é o musical da Metro-Goldwyn-Mayer de 1939, estrelado por Judy Garland, que foi aclamado como o filme mais visto na história do cinema. Outras adaptações cinematográficas notáveis incluem The Wiz, de 1978, Return to Oz, de 1985, e Oz, o Grande e Poderoso, de 2013. Outra produção notável é o musical Wicked, de 2003, da Broadway e do West End, baseado no livro Wicked, A Vida e os Tempos da Bruxa Malvada do Oeste, de Gregory Maguire. O último grande êxito de Hollywood, com origem na história de Oz, é sem dúvida o recente Wicked, que quanto a mim será um dos grandes candidatos ao Oscar de 2025. Com músicas espetaculares como Popular ou Defying Gravity, este será um musical a não perder. Por falar em música, vamos escutar Come Out, Come Out. É cantado pela bruxa boa, a Glinda, que canta a música para Munchkins para convencê-los a sair do esconderijo e a comemorar a morte da bruxa má do Oeste. A música serve como uma alegre introdução à colorida e extravagante terra dos Munchkins após a chegada de Dorothy a Oz. Vamos então escutar Come Out, Come Out. Come out, wherever you are, and meet the young lady who fell from a star. She fell from the sky, she fell very far, and Kansas, she says, is the name of the star. Kansas, she says, is the name of the star. She brings you good news, or haven't you heard? When she fell out of Kansas, a miracle occurred. It really was no miracle. What happened was just this. The wind began to switch, the house to pitch, and suddenly the hinges started to unhitch. Just then, the witch, to satisfy an itch, went flying on her broomstick, thumbing for a hitch. And oh, what happened then was rich. The house began to pitch, and the kitchen took a hitch. It landed on the wicked witch in the middle of a ditch. Which was not a healthy situation for the wicked witch. The house began to pitch, and the kitchen took a hitch. It landed on the wicked witch in the middle of a ditch. Which was not a healthy situation for the wicked witch, who began to twitch and was reduced to just a stitch. And what was one? Deixemos então o filme de 1939, que deu a conhecer ao mundo a Judy Garland, e voltemos ao musical da Broadway. Depois de 9 meses na Broadway, Wizard of Oz estava pronto para a estrada. O seu sucesso na Broadway tinha sido tal que os produtores resolveram criar 2 companhias para levarem o musical ao longo dos Estados Unidos. Em setembro, a primeira das turnés nacionais saiu, seguida logo por uma segunda. A companhia A contou com as estrelas originais e o cenário da Broadway. A empresa B usou algumas das paisagens de Chicago e um elenco de estrelas menos conhecidas. Em maio de 1906, Montgomery e Stone deixaram o show para interpretarem The Red Mill, de Victor Herbert, e o Mágico de Oz continuou sem eles. No final de 1906, os direitos do show foram vendidos aos produtores teatrais Hurting e Siamun, que mantiveram a turnê em movimento até meados de 1909.
A última apresentação confirmada ocorreu no Poly Theatre em Washington, D.C., em 1918. As notações a lápis em alguns dos materiais de desempenho sobreviventes indicam que o show foi revivido ocasionalmente até 1939, quando o clássico filme musical da Metro-Goldwyn-Mayer, The Wizard of Oz, eclipsou para sempre o musical, em que fez de Dorothy, o Espantalho e o Homem da Lata figuras famosas, tão populares na América como a famosa americana Apple Pie. Mas não foi só Judy Garland a se destacar neste filme. Billie Burke, uma atriz americana que depois de algum tempo em Londres acabou voltando aos Estados Unidos, tendo alcançado bastante sucesso nos musicais da Broadway, também fez parte do Wizard of Oz. Nesta produção interpretou o papel de Glinda, a bruxa boa do norte. O Feiticeiro de Oz também inspirou grandes compositores que criaram músicas inolvidáveis com base na história infantil de Frank Baum. Um deles foi Elton John, cujo contributo para a história dos musicais da Broadway também viria a dar origem a um dos mais belos musicais de sempre, Lion King. Mas esse falaremos mais à frente. Por hoje vamos terminar ouvindo Elton John cantando Goodbye Yellow Brick Road, adeus estrada dos tijolos amarelos. Obrigado por continuarem desse lado, fiquem bem e até para a semana. Farewell. When are you gonna come down? When are you going to lie? Should have stayed on the farm, should have listened to my old man. You know you can't hold me forever, didn't sign up with you. I'm not a present for your friend to open, this boy's too young to be singing the blues. Shoot down your plane. It'll take you a couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Or maybe you'll get a replacement, plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tips like you on the ground.